Em muitas igrejas, o que deveria ser um ambiente de cuidado, amor e crescimento espiritual tem se transformado em um campo minado pela teologia do terrorismo, um termo que pode ser utilizado para descrever a prática de certos pastores que, ao invés de pastorear suas ovelhas com compaixão e fidelidade à palavra de Deus, utilizam a autoridade pastoral para subjugar e controlar seus membros. Esses líderes recorrem ao argumento da rebelião como pecado de feitiçaria para impor medo, manipulando a consciência dos crentes e mantendo-os presos a seus caprichos pessoais e doutrinários. Esse tipo de liderança, que se assemelha mais a um regime talibã do que ao modelo de pastoreio ensinado por Cristo, tem causado estragos imensos no corpo de Cristo. Igrejas inteiras são conduzidas ao medo, e ovelhas são feridas e desencorajadas, impedidas de crescer na liberdade que Cristo oferece. Aqueles que ousam questionar ou desobedecer a essas lideranças são rapidamente taxados de rebeldes, feiticeiros e réus do inferno, criando um ambiente tóxico e opressor, onde a verdadeira liberdade espiritual é suprimida. O pecado de rebelião, conforme mencionado em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, é comparado ao pecado de feitiçaria por sua natureza de oposição direta à autoridade de Deus. Samuel, ao repreender Saul, deixa claro que a rebelião não é um simples ato de desobediência, mas um posicionamento de coração que coloca a vontade própria acima da vontade divina. Assim como a feitiçaria busca manipular o espiritual para servir a interesses próprios, a rebelião desafia a ordem estabelecida por Deus. Entretanto, é crucial entender que essa advertência sobre a rebelião não se aplica àqueles que, de forma legítima e fundamentada nas Escrituras, resistem a lideranças espirituais que se desviaram da verdade bíblica. A autoridade pastoral é uma responsabilidade dada por Deus, mas ela é válida somente enquanto está em conformidade com a palavra de Deus. Quando um pastor utiliza sua posição para impor regras e doutrinas sem respaldo bíblico, ele está, na verdade, praticando uma forma de feitiçaria espiritual, manipulando a fé dos crentes para manter seu próprio poder e controle. A autoridade pastoral é uma responsabilidade sagrada e deve ser exercida com extrema cautela, humildade e amor. Pastores são chamados por Deus para guiar, ensinar e cuidar do rebanho, mas essa autoridade não é um convite ao autoritarismo ou à dominação. A Bíblia deixa claro que a liderança espiritual deve refletir o caráter de Cristo, que é o bom pastor, em João 10:11. Conhecido por sua compaixão, humildade e sacrifício pelos seus. Um dos textos bíblicos mais claros sobre a responsabilidade pastoral é encontrado em 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 2 a 3, que diz: "Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho." Aqui, Pedro exorta os pastores a cuidarem do rebanho de Deus de forma voluntária e de coração, sem visar benefícios pessoais ou exercer poder de maneira tirânica. Ao invés de serem dominadores, os pastores devem ser exemplos vivos daquilo que ensinam, refletindo a humildade e o amor de Cristo em suas ações. Outro texto relevante é Atos, capítulo 20, versículo 28, onde Paulo, ao se despedir dos presbíteros de Éfeso, dá uma séria advertência: "Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue." Paulo lembra aos líderes que a igreja pertence a Deus, não a eles, e que o rebanho foi comprado por um preço altíssimo.
o sangue de Cristo. Isso coloca sobre os pastores uma responsabilidade tremenda, guiar o rebanho com o mesmo amor sacrificial que Cristo demonstrou. Ezequiel capítulo 34 também oferece uma dura crítica aos líderes que falham em seu dever. Deus repreende os pastores de Israel por cuidarem de si mesmos em vez de cuidar do rebanho. Está escrito: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? As fracas não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominastes sobre elas com rigor e dureza. Esses versículos são um alerta sobre o perigo de exercer a liderança com dureza e egoísmo, em vez de com amor e cuidado. Quando pastores se tornam autoritários e soberbos, eles se desviam do modelo de liderança estabelecido por Cristo, colocando-se em uma posição de rebelião contra a verdadeira autoridade de Deus. Jesus Cristo é o exemplo supremo de como a autoridade pastoral deve ser exercida. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28, está escrito assim: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiores exercem autoridades sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A liderança de Jesus é caracterizada pelo serviço e pelo sacrifício, não pela dominação ou imposição de poder. Pastores, seguindo o exemplo de Cristo, são chamados a liderar com amor, servindo ao rebanho em vez de dominar sobre ele. A verdadeira autoridade pastoral é expressa através do cuidado, da orientação e do exemplo piedoso, não através de um controle rígido e autoritário. A Bíblia nos mostra que a verdadeira obediência é, antes de tudo, à vontade de Deus. Quando um líder se desvia dessa vontade, a submissão cega a ele se torna perigosa e destrutiva. Em Atos capítulo 5, versículo 29, Pedro e os apóstolos, ao serem proibidos de pregar o evangelho, afirmaram com coragem: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Este princípio é fundamental para discernir quando a desobediência a um líder espiritual é, na verdade, um ato de fidelidade a Deus. Crentes têm a responsabilidade de discernir quando um pastor ou líder espiritual está se afastando da verdade bíblica e, nesses casos, não apenas podem, mas devem resistir a tais lideranças. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus que confrontaram lideranças em erro. O profeta Natã confrontou o rei Davi em seu pecado, e o profeta jovem, em 1 Reis capítulo 13, foi chamado a desobedecer a um profeta mais velho que havia mentido. Esses exemplos nos ensinam que a obediência a Deus deve ser prioridade máxima e que a fidelidade à verdade bíblica é mais importante do que a lealdade a uma autoridade que se desviou. Quando um pastor se torna autoritário e impõe doutrinas e práticas que não têm base nas Escrituras, ele está cometendo o verdadeiro pecado de rebelião, pois está se opondo à autoridade de Deus, que é expressa em sua palavra. Portanto, a autoridade pastoral deve ser exercida com temor e tremor, reconhecendo que o rebanho pertence a Deus e foi comprado com o sangue de Cristo. Pastores são chamados a ser exemplos de humildade, amor e serviço, guiando suas ovelhas com o mesmo coração de Cristo, o bom pastor. A autoridade que não se baseia na verdade bíblica e no amor sacrificial é uma autoridade corrompida, que se afasta do propósito divino e conduz ao erro e à opressão. A teologia do terrorismo, usada por alguns pastores para manter o controle sobre suas congregações, é uma distorção grave da verdade bíblica. A comparação da rebelião com a feitiçaria, conforme descrito em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23,
deve ser entendida no contexto da obediência a Deus e não como uma ferramenta para silenciar questionamentos legítimos e suprimir a liberdade dos crentes. A verdadeira rebelião é resistir à vontade de Deus. Porém, resistir a líderes que se afastam de sua palavra é um ato de obediência a Cristo. Pastores e líderes espirituais não são infalíveis e não constituem uma autoridade inquestionável. Quando se desviam, tornam-se eles mesmos os rebeldes, afastando-se da vontade divina. Nesse contexto, os crentes têm a obrigação bíblica de discernir, resistir e, se necessário, desobedecer a essas lideranças, sempre buscando manter-se fiéis à verdade das Escrituras. Que os pastores sejam sempre lembrados de que sua autoridade é para edificar, cuidar e proteger o rebanho, e não para subjugar ou controlar. E que todos nós, como parte do corpo de Cristo, possamos discernir e responder ao erro, buscando sempre a fidelidade à palavra de Deus. Que Deus nos conceda sabedoria e coragem para discernir a verdade, resistir ao erro e seguir sua vontade com fidelidade, independentemente das pressões humanas. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, e essa é a verdadeira marca de uma fé genuína e madura. Chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se esse conteúdo abençoou sua vida e trouxe reflexão, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Curta e comente aqui embaixo o que você pensa deste tema. Eu quero saber da sua opinião. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos e irmãos em Cristo para que mais pessoas possam ser edificadas pela palavra de Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo.